Acordar todas as manhãs, a ver aquela gordura abdominal teimosa a ficar mais espessa, mesmo que se esteja a privar de comer, é devastador sentir que o seu próprio corpo a está a trair depois dos 50. Mas eis a terrível realidade. Mais de 60% das mulheres na menopausa têm fígado gordo, sem nunca terem tocado numa única gota de álcool. E aquele chá detox, caro, que anda a comprar, é a burla do século. Só está a tirar água, não gordura, deixando-a desidratada e exausta. A verdade devastadora que o seu médico raramente menciona é que isto não é culpa sua. Não é preguiça, é pânico hormonal. Até ao fim deste vídeo, vai deixar de se envenenar com chás inúteis e saberá precisamente como usar 6 especiarias poderosas que já tem na sua cozinha para eliminar aquela gordura teimosa do fígado, forçar o seu corpo a queimar gordura abdominal e, finalmente, ter o sono profundo e reparador que merece. Não saia daí. Pense no seu fígado como a fornalha máxima de queima de gordura e o filtro mestre de resíduos tóxicos de todo o seu corpo. Durante décadas, este órgão vital foi protegido por um belo e fluente rio de estrogênio. Mas no momento em que entra na menopausa, esse rio protetor seca subitamente. Sem esse escudo de estrogênio, o seu corpo entra em estado de pânico e torna-se automaticamente resistente à insulina. Isto é crucial de entender. Significa que o açúcar dos seus alimentos já não consegue entrar nas suas células para lhe dar energia. Em vez disso, esse excesso de açúcar é despejado diretamente no seu fígado. O seu corpo converte-o instantaneamente em gordura visceral tóxica e empurra-o de volta para os tecidos do fígado. O seu fígado fica completamente entupido, exatamente como um filtro obstruído com lama espessa. E quando isto acontece, o seu metabolismo simplesmente desliga-se por completo. Mas eis a peça do puzzle que faltava e que finalmente explicará as suas noites exaustivas. De acordo com o seu relógio biológico natural, o seu fígado trabalha o mais arduamente possível para desintoxicar entre a 1 e as 3 da manhã. Quando um fígado entupido de gordura luta para passar por essa lama tóxica, o motor interno sobreaquece. Este esforço massivo eleva a temperatura corporal central, desencadeando aqueles brutais afrontamentos noturnos, acordando-a encharcada em suor e destruindo completamente o seu sono profundo. Até desobstruir este órgão, cada dieta restritiva, cada comprimido caro para dormir e cada minuto de cardio é completamente inútil. Então, como o eliminamos? Número 6. Sementes de coentros. Provavelmente tem um frasco destes guardado na despensa neste momento, completamente ignorado. A maioria das pessoas pensa que as sementes de coentros são apenas uma especiaria básica usada para dar sabor a sopas ou guisados. Mas, na realidade, agem como uma vassoura suave e silenciosa a varrer a sua corrente sanguínea. A ciência mostra que estas pequenas sementes são ricas em ácido linoleico. Quando este ácido entra no seu sistema, ajuda a varrer suavemente o excesso de lípidos no sangue e reduz ligeiramente os triglicerídeos presos dentro das suas células hepáticas entupidas. Como bônus, também acalma profundamente o inchaço digestivo que tantas mulheres sofrem durante a menopausa. Para ativar este efeito de varrimento, basta ferver uma colher de chá de sementes de coentros ligeiramente esmagadas em água quente, deixar em infusão e beber logo pela manhã. Mas há um senão. Embora seja incrivelmente seguro e reconfortante, o seu poder de eliminação de gordura é bastante lento. É um excelente coadjuvante para a sua rotina diária, mas simplesmente não tem a força agressiva necessária para ser a sua principal base de resgate do fígado. Por essa razão, damos às sementes de coentros um sólido 6 em 10. Agora, passemos a algo muito mais forte. Número 5. Extrato de alho envelhecido e alho em pó. O escudo anti-inflamatório. Todos sabemos que o alho é amplamente elogiado como o antibiótico mais poderoso da natureza. Mas o que ninguém lhe diz é que é uma potência absoluta quando se trata de reverter um fígado gordo e inchado.
Quando o seu fígado está entupido com gordura visceral, não fica apenas ali. Fica profundamente inflamado, aumentado e clama constantemente por ajuda. É aqui que o alho entra em ação. Contém um composto ativo milagroso chamado alicina. Estudos clínicos demonstraram que o consumo consistente de alho durante apenas 15 semanas reduz drasticamente as enzimas hepáticas, especificamente a ALT e a AST. Mas o que é que isso significa para si? Em termos simples, a alicina atua exatamente como um extintor de incêndio pesado. Apaga a inflamação ardente dentro das suas células hepáticas, interrompe os danos internos e força o seu fígado a começar a reparar-se. Para obter estes benefícios incríveis, não precisa de o comer cru e queimar a boca. Usar um pó de alho de alta qualidade nas suas refeições ou comer alho macerado em vinagre funciona perfeitamente. Lembre-se apenas de uma regra de ouro. Nunca frite o seu alho até ficar castanho ou queimado, porque o calor extremo destruirá completamente essa preciosa alicina. Agora, um aviso rápido para as nossas senhoras. Além do óbvio hálito a alho, se for uma mulher que sofre de refluxo ácido grave ou úlceras de estômago, que é um problema muito comum durante a menopausa, precisa de ter um cuidado incrível. O alho pode facilmente desencadear azia e deixá-la infeliz. Devido a este efeito secundário digestivo, mas honrando o seu incrível poder de cura, ganha um sólido 7 em 10. Mas, e se quiser derreter fisicamente aquela gordura abdominal teimosa, sem a azia severa? Vamos aumentar o calor com o número 4. Número 4. Gengibre fresco. O aquecedor físico queimador de gordura. Provavelmente conhece o gengibre como aquela raiz calmante que toma para náuseas ou problemas de estomacais. Mas, no mundo do metabolismo feminino, é na verdade um motor termogênico maciço e de alta potência. Deixe-me explicar. Dentro do gengibre fresco existe um incrível composto ativo chamado gingerol. Pense no gingerol como um aquecedor mecânico que simplesmente engole. Uma vez que atinge o seu sistema, aumenta ativamente a sua temperatura corporal central através de um processo chamado termogênese. Este calor interno trabalha para liquefazer fisicamente aquela gordura visceral teimosa e dura presa à volta da sua cintura e dentro do seu fígado. E como um belo efeito secundário, age como um aspirador, varrendo completamente aquele inchaço menopáusico pesado e desconfortável que a atormenta depois de cada refeição. A melhor forma de ativar isto é incrivelmente simples. Basta pegar numa fatia fina de gengibre fresco, colocá-la em infusão numa chávena de água morna e bebê-la suavemente logo após a sua refeição mais pesada do dia. Mas aqui fica um aviso crucial para mulheres com mais de 50 anos. Como o gengibre é um potente aquecedor físico, nunca o deve beber antes de ir para a cama. Esse calor interno vai deixá-la irrequieta, desencadear refluxo ácido e destruir completamente o próprio sono que estamos a tentar corrigir. Devido ao seu alívio rápido do inchaço e ao calor que derrete gordura, damos ao gengibre um fortíssimo 7,5 em 10. Mas, e se o verdadeiro problema não for apenas a gordura física, mas a hormona mestre que aprisiona essa gordura dentro do seu fígado em primeiro lugar? Prepare-se para o número 3. Número 3. Canela do Ceilão. A assassina do açúcar no sangue. Pense no seu fígado como um cofre de alta segurança. A gordura visceral lá dentro está bem fechada, e o pesado cadeado que a mantém presa é uma hormona chamada insulina. Quando se é resistente à insulina depois dos 50, esse cadeado recusa-se a abrir. A canela do Ceilão é a chave mestra que finalmente o estilhaça. Quando consome esta especiaria incrível, ela faz algo que praticamente nenhum outro alimento na Terra consegue fazer. Imita perfeitamente a sua insulina natural. Estudos clínicos revelam que a canela pode realmente reduzir a quantidade de açúcar que entra no seu fígado em até
24%. Isto é enorme. Ao cortar agressivamente esse fornecimento de açúcar, desliga completamente a capacidade do fígado de criar nova gordura. Está literalmente a matar as células de gordura à fome. Para libertar este poder metabólico, basta polvilhar meia colher de chá no seu café da manhã ou misturá-la na sua aveia. Mas deve prestar atenção absoluta a este próximo detalhe. Não pode usar a canela barata e comum do supermercado, conhecida como canela cássia. A cássia contém altos níveis de um composto chamado cumarina, que pode realmente causar danos hepáticos graves ao longo do tempo. Deve procurar especificamente canela do Ceilão autêntica, muitas vezes rotulada como canela verdadeira. E um aviso médico rigoroso aqui. Se estiver atualmente a tomar medicação prescrita para diabetes, deve consultar o seu médico antes de a usar diariamente. A canela é tão brutalmente eficaz na redução da glicose no sangue que combiná-la com medicação pode fazer com que o seu açúcar no sangue baixe perigosamente rápido. Devido à sua capacidade inigualável de corrigir as suas hormonas desreguladas e parar a criação de gordura na origem, a canela do Ceilão ganha um impressionante 8,5 em 10. Mas e quanto aos danos celulares profundos e ao estresse oxidativo que o seu fígado já sofreu com anos de sono terrível? Isso leva-nos ao nosso segundo lugar. Número 2. Cravinho. O rei indiscutível dos antioxidantes. Estes pequenos botões de flores secas podem parecer completamente insignificantes no seu suporte de especiarias, mas, na verdade, contêm a mais alta concentração de antioxidantes de qualquer alimento em todo o planeta. Lembra-se de como falamos sobre o seu fígado a trabalhar horas extras à noite, arruinando o seu sono? Essa luta constante e exaustiva, combinada com o cortisol elevado e o estresse diário da menopausa, cria milhões de radicais livres perigosos dentro do seu corpo. Pense nos radicais livres como ferrugem microscópica. Eles estão lentamente a corroer e a destruir as suas células hepáticas de dentro para fora. É aqui que o cravinho faz a sua magia. Ele contém uma quantidade massiva de um composto poderoso chamado eugenol. Quando o eugenol entra na sua corrente sanguínea, age como uma esponja química. Absorve e extingue instantaneamente essa ferrugem celular, parando o dano oxidativo. Dá ao seu fígado o descanso desesperado de que precisa para finalmente curar e recuperar enquanto descansa. Para usar esta especiaria poderosa, pode simplesmente mastigar um único cravinho seco logo após o jantar. Se for muito forte, basta deitar alguns botões inteiros numa chávena de água quente e deixá-los em infusão como um chá de noite calmante. Mas um aviso rápido antes de experimentar. Os cravinhos têm um sabor incrivelmente forte, picante e quase entorpecedor. Se sofre de gengivas sensíveis, úlceras bucais ou um revestimento oral mais fino, o que acontece com muita frequência à medida que os seus níveis de estrogênio diminuem, mastigá-los diretamente pode ser demasiado agressivo e irritante para si. Se for esse o caso, opte sempre pela água infusionada. Devido à sua capacidade inigualável de parar o envelhecimento celular e proteger o seu fígado dos estragos do estresse, os cravinhos ganham um notável 9 em 10. Abordamos algumas especiarias incríveis hoje, mas absolutamente nenhuma delas se compara ao estranho segredo dourado que ocupa o nosso primeiro lugar. Prepare-se para o fenômeno máximo de limpeza do fígado que a indústria de chás detox teme que descubra. Número 1. A estranha fórmula de ativação da curcuma. Pode estar a pensar, curcuma. Isso não é nada estranho. Tenho na minha cozinha agora mesmo. Mas eis a verdade bizarra e chocante que ninguém lhe conta. Comer curcuma em pó simples, ou engolir aqueles comprimidos caros de curcuma da farmácia, é praticamente inútil. O seu corpo simplesmente elimina quase tudo. A estranheza e o milagre absoluto desta especiaria reside inteiramente no seu protocolo de ativação oculto. Uma vez devidamente ativada, não há um único chá detox neste planeta que se possa sequer aproximar do seu poder de derreter gordura.
Vejamos a ciência. No fundo desta raiz dourada está um composto brilhante chamado curcumina. Quando a curcumina ativa, entra no seu sistema, age como um interruptor de comando mestre para a sua vesícula biliar, forçando-a a libertar um fluxo de bilis fresca. Pense na bilis como o detergente para a gordura incorporado e potente do seu corpo. Ela, literalmente, lava a gordura visceral pegajosa que adere às suas células hepáticas, baixa energicamente as enzimas hepáticas perigosas e impede completamente o armazenamento de nova gordura abdominal. Mas, eis a grande reviravolta. A curcumina tem uma biodisponibilidade terrível. Simplesmente não consegue entrar na sua corrente sanguínea por si só. Para a desbloquear, deve combiná-la com duas coisas específicas. Primeiro, precisa de uma pitada de pimenta preta. A pimenta preta contém piperina, um químico que força agressivamente o seu fígado a aceitar a curcumina, aumentando a sua absorção em surpreendentes 2000%. Em segundo lugar, a curcumina é lipossolúvel, precisa de um veículo de transporte. Deve misturá-la com uma gordura saudável de alta qualidade, como óleo de coco, para que possa viajar profundamente para as suas células. Então, aqui está a sua receita definitiva para resgatar o fígado. Chamamos-lhe leite dourado sem açúcar. Pegue em meia colher de chá de curcuma em pó pura. Adicione uma pequena pitada de pimenta preta e uma colher de chá de óleo de coco. Mexa esta poderosa mistura diretamente numa chávena quente de leite de amêndoa ou soja sem açúcar. Beba este elixir dourado e reconfortante exatamente 1 hora antes de ir dormir. Enquanto descansa, esta fórmula ativada entrará em ação, arrefecendo a sua temperatura central, parando aqueles afrontamentos noturnos e limpando o seu fígado. Pela sua capacidade inigualável e transformadora de curar o seu fígado e restaurar o seu sono, esta fórmula ativada ganha um perfeito 10 em 10. Mas conhecer esta receita é apenas metade da batalha. Como é que usa todas estas especiarias sem sobrecarregar o seu corpo? Vamos falar sobre o seu plano simples de 30 dias. Agora, antes de correr para o supermercado e comprar em pânico todas estas 6 especiarias, respire fundo. O seu belo corpo está a passar pela menopausa e, neste momento, precisa desesperadamente de gentileza, não de caos. Não sobrecarregue o seu sistema. Aqui está o seu protocolo simples e infalível de 30 dias. Faça do leite dourado ativado o nosso segredo número 1, o seu ritual noturno inegociável. Beba-o exatamente 1 hora antes de deitar. Esta é a sua base. Ele vai limpar o seu fígado, equilibrar as suas hormonas e arrefecer completamente o seu corpo enquanto dorme. Depois, para a sua defesa diurna, basta polvilhar meia colher de chá de canela do Ceilão, a nossa especiaria número 3, no seu café da manhã ou pequeno almoço. Isto vai controlar a sua insulina e bloquear completamente os picos de açúcar no sangue que arruinam o seu dia. É isso. Apenas 2 especiarias poderosas a trabalhar juntas perfeitamente. No entanto, por favor, ouça sempre o seu corpo. Um aviso médico rigoroso aqui. Se estiver atualmente a tomar medicamentos para afinar o sangue, ou se tiver um historial de cálculos biliares dolorosos, deve falar primeiro com o seu médico. Lembre-se, a curcuma esvazia energicamente a vesícula biliar e nós queremos curá-la, não causar-lhe desconforto. Recuperar a sua saúde, a sua cintura e a sua energia depois dos 50 não é um truque de magia da noite para o dia. É um ato diário de amor próprio e consistência. Está pronta para finalmente tomar controle do seu corpo e eliminar aquela gordura tóxica do fígado? Quero que escreva "Comprometo-me a 30 dias" nos comentários abaixo agora mesmo. Vamos começar esta jornada juntas e responsabilizar-nos umas às outras. Se este vídeo lhe abriu os olhos e lhe deu esperança, por favor, clique no botão Gosto, subscreva o nosso canal e partilhe este vídeo com uma irmã ou uma amiga que esteja a lutar silenciosamente com a menopausa. Não está sozinha nisto. Vejo-a no próximo vídeo.